Mas aquela família foi lá. E quando eles sentaram no banco para ofertar o lance do leilão, para arrematar aquela fazenda, outros mais poderosos sentaram lá. E ficaram todos lá. E quando abriu o leilão, ninguém abriu a boca, somente os ex-donos que mandaram aquela oferta. E quando eles conseguiram comprar e recomprar a fazenda da família, todos levantaram e bateram palma para eles. Tem coisa que é sonho enxergar. Tem coisa que é sonho viver. Tem coisa que é sonho a gente se libertar definitivamente para, sabe, abrir mão. Abrir mão de ter mais uma fazenda, abrir mão de ter mais um carro, abrir mão de trocar o teu carro, abrir mão de comprar uma casa maior, abrir mão de você por causa de muitos. O maior exemplo, abriu mão de si mesmo. Não fique distraído com as coisas materiais que te enganam e que te iludem. Porque você pode criar tudo isso. A primeira coisa que nasceu foi o desejo. Nós falamos disso aí na outra live. Se o teu desejo for autêntico, sem dúvida, sem mentira, você não mente para a tua consciência. Você não mente. Se ela for sem dúvida, sem variação, limpa, um desejo autêntico. E você, que nem aquela criança que pegou o sapato e pôs na orelha. Chega na tua casa aí. Eu tenho 1 milhão de obras dessa para contar. Porque o meu prazer é isso aí. Eu vou atrás disso. Eu quero me conectar. Plano de despovoar. Os planos são claros, despovoar. Já faz tempo. Nunca teve tanta autista quanto tem agora. Nunca tem tanta gente infértil como tem agora. E vai piorar. Se seguirem orientações. Não é simplesmente assim, alguém vai vir com uma arma, faz isso, senão você vai... Não. Daqui a pouco vai ser. Mas você vai ter o teu projeto Vênus, você vai ter o teu espaço de liberdade, se você acreditar nisso. Eu tive várias, tem uma pessoa aqui nessa live, que eu não vou expor, falou para mim. Eu tive uma revelação que eu via a Terra tendo um tsunami, como se fosse a Terra mesmo. As montanhas tendo tsunami. E as árvores voavam, rachavam a terra, faziam uma loucura. E eu estava dentro de uma casinha. Estava eu, minha esposa e minha filha. E eu nem sei o que aconteceu, eu dormi naquela casinha. Quando eu acordei de manhã, eu abri a janela, tinha árvore caído perto da janela, barranco levantado como se fosse para capotar, mas a minha casa não foi atingida. E teve uma pessoa que me contou exatamente um testemunho aqui de uma visão que ela teve. Então, peraí, nós estamos se conectando. A pessoa está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui, ela conta a mesma coisa para mim. Opa! E as confirmações são para você, não são para mim. Agora, se você acha que essas confirmações que eu estou falando, de conexão, de libertação, de exaltação da consciência, de produção em prol de servir, você tem uma maior cadeia que existe, teu corpo. E você tem que sair daí para subir, para ascensionar, para ir para o céu, para trocar de roupa, para dormir, para passar de fase. Coloca o nome que você quiser. Passar de fase é o mais legal. Você está dentro dessa cadeia aí, ó, esse corpo aí, ó, faz quantos anos? Estou tentando sair. Está difícil. Mas nós temos que sair. Você acha que vai ficar para adubo? Adubo todo mundo vai, mas... A minha maior prisão está aqui, ó. Está aqui, minha maior prisão, ó. Está aqui, não está fora. Então eles fizeram um plano.
E aí eles fazem na educação, escondendo a cultura verdadeira, escondendo a liberdade, as tecnologias, o que é sagrado, eles profanam. Por quê? Porque eles guardaram para eles esse poder, porque esse poder fica controlando você. E eu, nós todos. Qual que é a visão sobre o ódio dos Illuminati pela raça humana? É mais uma falta de consideração e empatia, acreditando que a humanidade é indigna da liberdade. Desculpa falar? Concordo. Concordo, porque a pessoa não valoriza aquilo que ela é, aquilo que ela tem, aquilo que ela carrega. Você tem o quê? Uma origem divina ou demoníaca? E eu? Vou pegar pesado aí. A raça humana é vista como uma criação divina, com DNA originado de Deus, feita à sua imagem e semelhança, destinada a um papel divino na Terra, né? Os iluminados, por outro lado, estão ligados a Satanás ou a forças demoníacas com práticas ocultistas, cabalistas e satanistas. Eles desprezam as qualidades espirituais e emocionais humanas por não serem de origem não divina ou não humana. A destruição da liberdade humana é vista como uma forma de apagar a imagem de Deus na Terra. Está escrito na própria Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que será? Ah, porque aqui eles sabem articular melhor que a gente. Não. É porque nós entramos numa dimensão de uma batalha que nós não equalizamos essa batalha, não equalizamos essa dimensão, não observamos os fatores que nos favorecem e que nos agem contra nós e ficamos vivendo distraídos, olhando a paisagem. É isso que acontece com a raça humana. Distração. Encantamento. Filhinho, aqui, ó. Distraindo. Igual o nenenzinho. Olha um iPhone, olha uma roupa de marca, olha o lançamento, olha. Primeira vez que eu vi um youtuber hoje falar um negócio que me agradou. Vou até seguir, eu não sigo. Eu vou seguir. Falou, para de falar de Porsche, para de falar de carro, de ouro, parece pendura, parece um... Nossa, só Deus, mano. Pendura 1 quilo de ouro no pescoço, assim. Nem os faraós andavam assim, no Egito. Né? E começa a produzir aquilo que você realmente precisa. E o que você precisa para se libertar? Potencializar. Eles não estão falando de uma criação divina? Testifique isso para você mesmo. Eles não estão falando que você tem o DNA divino de Deus? Você acredita nisso? Qual é a prova que você tem para me contar que você realmente acredita nisso? Como você sabe que o seu DNA é de Deus, é divino? Como que você é imagem e semelhança? Testifica isso de que forma? Com obra? Com palavras? Com o que você produziu? Qual o resultado? Quem testifica isso por você? O único caminho, o único caminho. Não existe outro. Você pode entrar no YouTuber aí, ficar rico com uma frase aí, se tornar viral, né? O próprio nome já fala, né? Você encontrou um código viral para programar um monte de mente retardada. E aí, você se torna viral. Você se tornou viral, você é exaltado. E aí você vai ganhar milhões, você vai ser monetizado. Tudo é programado, até as palavras. Tem um conteúdo que eu separei, eu quero falar sobre a origem das palavras. Anota aí, Luiz, para a nossa próxima live. A origem das palavras e o que foi tirado
de nós. Aí nós vamos falar de Enoque, aí nós vamos falar de coisa forte. Aí nós vamos falar do que foi escondido de verdade. Aí nós vamos falar de coisa boa. Isso aqui é ruim de falar. Não desenrola, não, é pesado. Os planos são claros, tanto para mim quanto para eles. O meu lado já está separado. E viu Deus que era bom e separou, e deu nome. Que era noite, que era dia, né? Eu estou separado já dessas coisas. Tem algumas coisas que eu não quero mais. Não faz sentido mais para mim. Então, se você já identificou que o plano de despovoar é verídico, se você já identificou que reduzir a tua liberdade de comunicação, de identificação, tem pessoas pontuais no Instagram, tem pessoas pontuais no YouTube, tem pessoas pontuais na tua cidade, tem pessoas pontuais em todos os ambientes que você for viver, física ou virtual, para te atacar no momento que você despontar para alcançar tudo o contrário do que eu estou falando aqui. Você vai virar árvore de bons frutos. Vai tomar pedrada. Isso que eu quero dizer. Agora, esse medo, é um medo isso? Não. Dependendo da vibração que você tiver, você não é atingido. Passa assim, você olha e passa, você nem vê. Por que que eu enfraquecendo a sua moral te causa pânico? Já parou para pensar? Por que que eu, implementando medo em você, enfraquecendo a tua moral, eu destruo o ser humano? Reúne-se 20, 30, 40, 50 pessoas para falar um monte a respeito de um, para você ver se ele fica ali na internet. Não fica, não aguenta. Poucos aguentam. Ou mudam de time, ou mudam a linha de atuação. Mas vamos falar então dessa guerra espiritual. Nós estamos numa dimensão de batalha violenta, muito grande. E ela é uma batalha espiritual, ela não é física. Os Illuminati, eles não são apenas poderosos. Vamos usar o nome Illuminati como reunião de pessoas com poder maior. Bom? Que é só um termo. Você pode usar como demônio, como capeta, como espírito contrário, anjo caído, como eu já falei. Tá? Eles são, em sua essência, antagônico à criação divina. O processo evolutivo, eles são o que represa esse processo evolutivo e que tenta encerrar esse processo evolutivo. Exatamente isso. Eles odeiam o que de divino está em você. E com as suas atitudes, você, dependendo do que faz, concorda com eles. Sendo comandado por eles, você serve a eles, não a quem te criou e te formou. Mas o plano divino é tão grande que tudo coopera o bem da obra de quem ele ama. Nossa, estou passando até mal. Qual que é o objetivo maior? Apagar essa centelha divina. Transformar o ser humano em uma máquina e controlar os teus pensamentos mais íntimos. Você tem uma fisiologia humana que ela funciona perfeito. Todos os sistemas divididos e interligados. Uma máquina monumental. Com microsistemas e conexões que falam por si só. Pela maravilha dessa própria criação. Dentro disso existe algo tão escondido que nem você sabe que tem. Ou nem se lembra que é um porta-joia do próprio rei. E carrega um pedacinho dele aí.
Nesse transporte, teu êxito é não ser roubado. Teu êxito é não ser ludibriado, enganado, manipulado para se deixar levar. Só que existem, no estereótipo desse porta-joia, concupiscências, desejos, distrações que te atraem. E eles sabem disso. Exatamente o que faz os seus códigos ou as suas conexões darem tilt. Eles sabem interromper e fazer dar curto toda aquela ligação que você tem com quem te criou. Eles não são simplesmente poderosos. Eles são tudo que você imaginar de forma antagônica ao que de divino tem em você. Se a gente for pegar pela condição material da nossa vida, nós vamos ver hostilidade sociopolítica crescente contra o cristianismo. Ontem foi morto 250 ou 300 cristãos, eu não lembro se foi na Índia, não lembro. 200 ou 300 cristãos foram mortos assim, ó. Cristão, a questão não é cristianismo, a questão não é a igreja católica ou evangélica, não. É o código crístico da mente e o conhecimento através de si próprio que através desses ensinamentos foram passados. Não estou falando de igreja. As igrejas pegaram fogo, glória a Deus. Na verdade, eles derrubaram a tecnologia e derrubaram a arquitetura tecnológica com geometria sagrada, que eram câmaras de curas, como fizeram com as tartárias. Mataram os cristãos. Não, aí tem um prejuízo maior. Que a maior câmara de cura é tua mente. A maior capacidade mental de produção, de construção, de idealização é a tua mente. Mataram 200, 300. Aí o prejuízo é grande. Bem grande. A igreja corre risco de se tornar uma paródia superficial de si mesmo, ou uma amálgama de versículos bíblicos desconexos. 8 livros foram tirados da Bíblia. 8 evangelhos, na verdade. A próxima live nós vamos falar disso aí. Tudo que foi tirado, escondido, e qual é o porquê? Nós temos conteúdos dentro de nós. Um dia, eu estava passando uma aflição muito grande, eu fui dormir naquela noite de favor no fundo de uma loja. Eu lembro como se fosse hoje. Em Pindamonhangaba. E eu fui dormir lá e tinha rato lá, era um negócio só Deus. E eu fiz uma oração, coloquei um colchão ali e falei, Senhor, não deixe esses caras entrar aqui. Eu vi o rato passando do lado, mas ele não entrava onde eu estava. Depois daquele momento, aquelas coisas que eu fui vivendo, eu fui vendo o poder que estava em mim através da minha oração. E naquele dia, eu tinha muito medo de muitas coisas. Muito medo. Medo de ficar sozinho, no escuro, no lugar desconhecido, no mato. Medos. Porque muitas coisas foram plantadas na geração anterior e na minha cabeça. Com a educação e com todos os genes informativos, mRNA, mensageiro que veio aí, RNA, né? Mensageiro. Então, eu fui orar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Porque a minha segurança, eu encontrei uma segurança em estar de joelho. Então eu ajoelhava, punha minha cabeça no meio das minhas pernas assim, e punha minha mão nas orelhas e ficava orando a Deus. Eu não queria ouvir nada, nem ver nada, só queria falar com Deus. Então eu tampava ali, com medo, chorando e falando com Deus. Eram momentos dificílimos de passar. Muito difíceis mesmo. E me lembro como se fosse hoje. Eu não lembro exatamente o capítulo,
Mas eu lembro que... Ah, tá aqui, peraí. Uhum. Eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas eu fiz uma oração, depois, alguns dias, 2 ou 3 dias, uhum, é, eu fui congregar e veio na palavra exatamente o que eu tinha orado. As palavras eu estou falando. E era uma oração de Jeremias. Né? Então aquela oração saiu de mim, naquele momento de terror pessoal, naquele momento de medo pessoal, e saiu algo que eu nunca tinha lido. Só que depois eu fui ler, eu falei, ué, mas isso aí eu já falei. Esta será a sua sorte, a porção que se terá medida por mim, diz o Senhor. Pois se esqueceste de mim e confiaste em mentiras. 13 de Jeremias, verso 25. Eu não posso esquecer dele. Eu não posso confiar nas mentiras. Roupa, para mim, é mentira. Marcas, é mentira. Igreja, é mentira. Doutrina de homem, é mentira. Poder financeiro, é mentira. Tudo que permanece não é mentira. O que perece é mentira. Eu coloquei rápido assim. E comecei a observar. Poucos, está no terceiro ali, ó. Poucos leem a Bíblia regularmente e a pregação se tornou superficial, focando em necessidades sentidas, em vez de conteúdo bíblico sério. Meu amigo aqui, ele sabe quem é, falou para mim assim: eu te agradeço de você fazer aquele voto, da gente buscar 7 dias, o senhor, vou fazer de novo, meu amigo. Pessoal, busca ter essa conexão. Pega a tua maior dor que você está vivendo aí, ó, seja com o teu marido, seja com a tua esposa, seja com os teus filhos, seja com a tua saúde, seja com a sua situação financeira. Pega esse motivo aí. Isso aí é a maior benção que você tem, é essa guerra que você está vivendo. Pega essa guerra aí, vai lá pro teu quarto, tranca a tua porta, enfia dentro da tua cabeça com choro, com lágrima e com desejo verdadeiro e faz prova desse Deus que eu estou falando para vocês. Que está dentro de você. Não importa se vai sair da tua boca, se vai sair da tua orelha, se o vizinho, se teu irmão, se teu primo, se teu parente, quem vai. A sua oração vai ser atendida. Testa isso, cria essa conexão com ele. É bonito ouvir, mais bonito é contar a tua experiência. Mais bonito é você chorar falando, eu vi, eu testifiquei, eu estava lá. Ninguém me contou. Eu vivi aquilo ali. Faz você a parceria, a intimidade com o teu Deus. Do jeito que você acredita. Seja ele japonês, seja ele coreano, seja ele sem natureza humana, seja ele uma bola de fogo, uma energia, o jeito que você acreditar, não importa. Nós estamos no Ocidente. Nós vamos falar de Bíblia. E isso aqui está indo para o mundo inteiro. É o livro mais vendido no mundo. Não é de graça. Ah, mas é porque os Illuminati nos pegaram e fizeram uma doutrinação. Tá bom. Pega o que sobrou da Bíblia e faz prova da tua dor como chave de virada da tua vida. Há uma falta de professores sérios e testado nas escrituras, levando informações distorcidas e, nem sei falar essa palavra, idiosincráticas. Por quê? Porque eu quero você na minha congregação, quero você na minha instituição, você dá teu dízimo para você dar. Eu conheci, tem pessoas aqui que conheceu também, meu padrinho. Ele não ganhou dinheiro de coleta, de doação, ele podia morar numa mansão. O dia que ele ganhava dinheiro, ele falava, hoje é dia de coleta, ele saía era sair dali e ir para a favela.
Só que já tinha visão, já tinha revelação, já sabia onde estava a necessidade. Eu acompanhei. O difícil não é você alcançar. O difícil é você fazer. Alcançar é fácil. O difícil é a hora que você tiver uma visão, uma revelação, e falar, vai lá, na favela da rua tal, lá, ó, entrega lá na casa da dona tal. Isso é pequeno. Aí dentro do hospital do câncer, pulsar tudo aquilo que está lá dentro. E nós temos poder, cara. A gente não usa. Eu também não. Acadêmicos muitas vezes se distanciam das massas, falhando em comunicar no fruto do seu trabalho. Meu filho esses dias estava trabalhando na Gerdau, em São Paulo. Correria, acorda 4 horas da manhã, faculdade, trabalho. Pô, tá legal, pai. Putz. Sabe aquela energia jovem, 19, 20 anos, e você se distanciando de tudo que realmente tem valor, pai, mãe, irmão, irmã, Deus, e você ficar encantado atrás de um conhecimento superficial, doutrinado, doutrinador, né? E para uma multinacional, fazer o poder ficar ainda maior dos caras. E ser o quê? Aquele elemento de ou você é ousado, ou você luta contra a tua liberdade. Até uma laranja, tirar todo o suco dela, na hora que acabar, joga o bagaço fora. Nós somos mais ou menos isso na mão das grandes corporações. Então, Godawa usa o gênero de fantasia para transformar estudos acadêmicos sérios em entretenimento envolvente. Seu trabalho visa fazer com que os leitores explorem o texto bíblico em seu próprio contexto, oferecendo uma festa bíblico-teológica. Ele se baseia em estudos bíblicos revisados por pares de fontes primárias. Pega o nome dele aí, ó, Godawa, pesquisa, vai atrás. Está escrito para examinar as escrituras. Existem pessoas que têm papiros, que têm manuscritos, que têm livros. Eu nunca ouvi falar. Esses dias eu fui começar a fuçar nisso daí, deu até medo. O tanto que nós estamos distantes. Você vai ver os nomes que nós vamos falar aqui mais para frente. No próximo bloco, aqui, ó. Quais são os seus DNA? De onde veio realmente? Quem é filho de Deus? Quem é filho de quem? Quem é pai de quem? Os Néflins, DNA e a corrupção da linhagem humana. A Bíblia já nos alertava, lá em Gênesis 6. Eu não posso deixar de abrir, né? Senão eu sou hipócrita. Mais um pouco hipócrita. Hipócrita todo mundo é, né? Quem falar que não é, já está sendo. A corrupção da humanidade, Gênesis 6. Os homens começavam a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. E vieram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Então disse o Senhor, não condenarás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 dias, 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade os homens da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra. Vocês continuam lendo aí. A Bíblia já alertava que os filhos de Deus se uniam com as filhas dos homens. Vamos
Fazer uma analogia, só exemplificando. Você tem uma conduta de criação. Você estuda, você se dedica, você tem bons princípios, você tem boa cultura, você busca mudanças. Aí você casa com uma pessoa do teu estereótipo mental, que te atenda nas suas vaidades, não daquilo que você realmente precisa. Aí você casa com quem? Uma mulher formosa, com um homem formoso, nas condições que você imaginou. Como um objeto de consumo, e não como um guerreiro para estar do teu lado, uma guerreira para estar do teu lado, para desbravar o terreno aí, esse campo minado que está aí. Você pega uma aventureira, não uma guerreira. Ou um aventureiro, não um guerreiro. Usurpadora. Né? E aí o que acontece? Aí começam as justificativas. De várias escolhas, eu não admito a minha escolha, porque eu fui carnudão, eu fui isso, fui aquilo outro, não admiti, não subescolher, por isso que eu não quero escolher nada. Existem seres que são chamados vigilantes. Eles geraram os Néfilins. São gigantes híbridos que buscavam corromper a linhagem humana e impedir o nascimento do Messias. Essa guerra de semente já é antiga, mas ainda está em curso. Ela não é uma guerrinha de agora. Só que se você não tem esse conhecimento, aí você ganha um dinheiro amanhã. Vamos lá. Saiu Ademir e o Marlon. Ganhamos lá 100 milhões, Marlon. Bora fazer a obra lá na Europa. E a gente encontra as filhinhas lá. Se a gente está fraco mentalmente, encantado com o prazer dessa vida e com as condições proporcionadas, servimos de objeto de fortalecimento do ambiente de destruição e controle. Tentar falar bonito para não ficar feio, né? Então, se nós já sabemos que existe uma guerra que é antiga, e tem que chegar a 51 anos, e cada um a sua determinada idade aqui, para a gente começar a levar esse assunto a sério. Você sabia que você pode gerar um filho ou uma filha, como pai ou como mãe, que não é divino, dependendo com quem você se relaciona? Acredita que existe filho da luz e filho das trevas, filho da salvação, filho da perdição, filho dos néfilins, filho de Deus? Você acredita que existe essa divisão, essa separação? E outras linhagens mais, que são piores um pouco, mas não vou entrar nisso hoje? Quando o homem começou a se multiplicar, os filhos de Deus viram o que eu li aqui de Gênesis 6. Quem são os filhos de Deus? A interpretação sobrenatural predominante no mundo antigo, até o primeiro século, é que eram seres angelicais, celestiais, rebeldes, mas também chamados vigilantes. Eles vieram dos céus e acasalaram com seres humanos. Fica feio, né? Acasalaram. Violando a divisão celestial, terrestre de Deus. Quantas violações eu, você, nós cometemos dessa divisão celestial dia após dia? Você já imaginou que inconsciente, consciente, sabendo ou não sabendo, não importa, nós estamos violando dia após dia palavras, ordens, leis, estatutos, contratos, causando dívidas espirituais. Muito maior do que essa dívida que te assola e que te distrai. Quando você tiver uma dívida material, não devia nem entrar isso aí, mas eu vou dar de presente. Quando você tiver uma dívida material, vai tirar alguém da prostituição, o CPF nunca mais vai ficar sujo. Eu já fiz isso.
Vai tirar alguém da corrupção, da pornografia. Vai tirar de verdade, né? É pegar uma sementinha, pôr lá, plantar, adubar, regar, cuidar, esperar crescer, até dar fruto, viu? Não é simplesmente jogar semente lá e Deus manda água, manda chuva e manda alguém colher. Não, não é assim, não. Porque para plantar tem que cuidar também. O projeto está aqui há quanto tempo? Vamos cuidar, né? Quem quiser ficar, fica. Quem não quer, não manda ninguém embora. A pessoa sai tranquilamente. Praga, praga não vai ficar na árvore que meu pai mandou plantar. Não vai ficar. Vai ser torrada, vai ser exterminada. Não quer nem saber. Quem são esses Néfilins aí? A descendência híbrida dessa união abominável. Abominável. A gente procura aí, o que é abominável? Eram os Néfilins, claramente definidos como gigantes. Eram de estatura anormal, anormalmente alta, de 6 a 15 pés, ou 18 a 45 metros de altura. Como Golias, Og de Bazã e os Acnis. A guerra da semente. A união dos vigilantes. A união dos vigilantes com os humanos visava corromper a linhagem humana, profanando a imagem de Deus na carne e tentando impedir a vinda do Messias. Por que o Espírito de Deus, não José, gerou em Maria Jesus? A resposta está aqui. O que é mais crístico em você vai nascer da sua necessidade Deixa eu mostrar que eu estou com uma live aqui, tem gente me irritando aqui. Vai mostrar para você. Perdi o foco. A sua pureza de genética, a sua pureza crística, divina, dentro de você. Eu falei desses 1% frente aos 99%, né? O 1% de verdade sempre sobressairá com 99% de mentira. Porque o que é perecível, o que é descartável, o que é desprezível, simplesmente passa. Esses ataques, essas acusações, esses medos e tantas outras coisas que você tem plantadas por alguém que quer controlar e minimizar teu poder, ele não tem esse poder todo. Só que ele fica te distraindo com aquilo que você mais gosta, que você acha que é necessário e é preciso. É o teu dinheiro, a saúde da tua mãe, a tua saúde. Você tem uma responsabilidade de nutrição, de fisiologia humana, de segurança, de relacionamentos, amor pessoal, amizade, tudo, de idealização de projetos, de construção, de negócios e realizações pessoais. Só que tudo em volta disso daí existe uma base que ela é um globo, vamos dizer, que envolve essa parte material, que é a sua estrutura espiritual. E essa sua estrutura espiritual, se não houver essa conexão, tudo isso daqui se torna muito mais pesado na balança da tua capacidade de evoluir. E você pende a cair, você pende a sofrer, você pende a chorar, você pende. Eu tenho uma frase comigo, que eu já falei, eu vou falar de novo. Se a dor não for maior que a tua vontade de mudar, você não muda. Evite a dor e muda logo, senão ela vai aumentar. Vai aumentar.
Esse aí é que nós vamos começar depois, tá? Mas eu vou dar uma... Brian Godawa, né? Nos mostra que não basta apenas a gente resistir aos efeitos, às renúncias, às prostituições, às corrupções, às facilitações e os outros caminhos propostos para você desviar de uma evolução de consciência. Não basta você resistir e renunciar a isso aí. É preciso subverter a uma narrativa. Tem que trabalhar contra. Tem que falar. O poder de você pensar e falar gera dentro de você mesmo a condição de vencer. Sem isso, você não vence. É simples, é raso. Para muitos, uma live que talvez não faça tanto sentido. Mas as suas... Enzo Godawa, né? Brian Godawa, nas suas obras, ele transforma estudos teológicos em aventuras que confrontam diretamente os paradigmas modernos. Eu gosto dele. Você pega o teu testemunho. Eu tenho obra para contar, porque eu peguei o que estava escrito lá e fiz prova. Ele falou assim, ó, fazei prova de mim, vendo que sou bom. Eu estou com você. Eu estou em você. E ele nos lembra que a cultura pode ser evangelizada. Mas isso exige criatividade, coragem e discernimento espiritual. Se você não foi curtido de verdade, não se aventura. Primeiro, se estabeleça. Se você não foi açoitado 39 vezes, lançado na prisão como Paulo de Tarso, não vá se aventurar só porque se acha bonito. Faça a maior obra, é a transformação pessoal. A conversão individual e o reconhecimento, a mudança, te municiará e te fortalecerá com elementos e conteúdos tão fortes, porque quem vence a si próprio, vence tudo que se levantar ao derredor. Vence. E vence mesmo. Então, com as suas próprias obras, você vai transformar tudo que ele fala. Em suas próprias obras, ele transforma estudos teológicos em aventuras, em obras que dispensa qualquer tecnologia, qualquer paradigma moderno, qualquer IA. Né? Qual a influência do Novo Testamento? Judas cita diretamente. Esse daqui é só uma palhinha da próxima, tá? Enoque 1:9 e Judas 14:15 e Pedro 2, de 4-10, parafraseia seu conteúdo. Ele descreve que os vigilantes, revelando segredos ocultistas à humanidade e seus descendentes gigantes, se tornando canibais. Alguém falou adrenocromo? Alguém falou? Já não é de hoje, tá bom? A fonte da juventude, o vampirismo, Drácula, draconianos, né? Tudo isso daí tem origem. Então nós temos que pegar a origem das palavras, nós vamos ver que as coisas não é loucura que estão falando. Só que as religiões colocaram tapa-burro assim e não te deixam enxergar. Isso é capeta, isso é demônio, isso não convém mexer, isso não convém falar, irmão. Você fica aí retardado, então, atrasado, e sofra sem achar tua liberdade. E cada vez mais sendo subvertida a sua liberdade por você não se atentar ao conhecimento que é necessário para você vencer. Teu inimigo conhece você. Você conhece teu inimigo? Conhece ele. Anda do lado dele para você saber o que ele vai fazer. Porque é exatamente o que ele faz. Muitos padres da igreja primitiva, como Justino Martins,
Justino Mártir, Irineu, Orígenes e outros nomes aí que eu não quero falar, conheciam ou foram influenciados por Enoque. Ele também influenciou a cristologia do Filho do Homem e as noções de demonologia, da ressurreição e do julgamento final. A Bíblia reflete uma cosmovisão comum do artigo do Oriente Próximo, um universo de 3 camadas, céus, terra e submundo. A Terra é vista como um disco, plano fundado de pilares imóveis, cercado por águas cósmicas. Acima da Terra, um firmamento sólido mantém as águas acima. Essa cosmografia não é uma afirmação científica liberal, mas uma linguagem para expressar o propósito teológico e significado. Né? A Bíblia não copia mito antigo, ela confronta. O Leviatã não é um deus indomável, é uma criatura subjugada por Yahvé, por Jesus Cristo. Os deuses do concílio divino são julgados. A cosmologia bíblica redefine o caos, a ordem e o destino da humanidade. Qual é o concílio divino e a pluralidade divina? Qual é a herança de Babel e os deuses das nações? O que nós temos de conteúdo hoje para saber que somos subjugados, que somos olhados como seres desprezíveis e que não merecemos nossa liberdade e que não merecemos tudo aquilo que é proposto divinamente por aquilo que carregamos, que somos, por imagem e semelhança, por formação. O que garante isso aí? Após a Torre de Babel, né, os povos foram divididos entre os filhos de Deus, entidades espirituais que passaram a ser adoradas como deuses pagãos. Essa divisão de línguas, multiplicação de línguas e confusão não foi em todos os povos. Porque lá na frente alguém fala assim: as minhas ovelhas me conhecem pelo meu nome. Quando eu falo. Existe algo dentro de você que quando ele fala, você sabe que é ele. Sim ou não? Testifica aí. Nunca teve essa experiência. Está longe então, hein? Nunca vivi isso aí. Problema teu. Está atrasado. Se vire, corre e mete, pega a tua guerra. Pior que tem, vou falar de novo. Pega essa guerra que você tem aí. Com a tua mãe, com o teu dinheiro, com a tua saúde, com tudo que você acha que é a maldição da maldição da maldição, isso é a tua maior benção. Pega aí, enfia lá dentro do teu quarto, junto com você, mete a mão na orelha, na cara, em tudo, chora e pega isso daí, esfrega no teu rosto e fala: olha, Senhor, como é que tá? Você vai ver se você vai ter uma resposta ou não. Na próxima live eu vou abrir para testemunho. Quem fizer, verá. 7 dias, hein? No 7 de Deus, como alguém já pregou. Meu amor. Após Babel, os povos foram divididos. Mas eu não estou dividido. Eu não fui separado. Eu não fui lançado fora. Ele me guardou, ele me separou. Eu tenho essa certeza. Você tem? Não por arrogância, mas por misericórdia, por amor, por proteção, por carinho, por promessa, por acima de tudo, grande misericórdia. E um amor que eu não sei explicar. Porque está escrito que se não fosse as muitas misericórdias, as muitas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo. Tudo. Já era para mim estar louco, no mínimo louco. Eu estou no lucro. O lucro é muito alto, meu. Muito alto. O que ele serviu? O que é Israel? O que significa Israel na sua origem?
Não é o país Israel. Isso aqui é um teatrinho que eles usaram a própria palavra para. Depois nós vamos conversar disso aí. Israel é outra conversa. O Senhor é outra conversa. As escrituras, os mandamentos sagrados é outra conversa. A sua proteção, o seu código, a sua divindade é outra conversa. Não tem nada a ver com essa sujeira de míssil, de bomba. Eles estão se matando. Muçulmano, as duas tribos de Abraão estão se matando, de Ismael e de Isaac, está tudo se matando. E eles estão achando que é a promessa. Tem nada a ver com isso. Isso aí não está o Senhor nisso aí, não. A guerra espiritual já não começou, não foi aqui, não. Foi antes daqui. Agora se desenrola diante dos nossos próprios olhos. Não é linguagem minha, não é escrita. Não gosto disso. Você tem uma herança. Hoje eu vou desvendar um negócio bem gostoso aqui. Você tem uma herança dentro do teu peito aí. E essa herança da confusão da Torre de Babel não tem nada a ver com a língua de sumério, de inglês, de alemão, de coreano. Nada a ver. Porque antes disso ele já falava de povos, tribos, nações e línguas. Então não tem nada a ver. A confusão foi entre o que é dele e o que não é dele. Então, se você está sendo perseguido, dá um glória e agradeça. Participa das aflições com ele, como ele participou. Porque essas aflições, Paulo agradecia. Ele falava, eu agradeço por poder participar das aflições. É o combustível necessário para eu alcançar a mente crística e o poder que está nele em mim. É a chave de ouro do teu milagre. Olha o tamanho da Torre de Babel aí, ó. Olha onde ela vai levar. Você vai ser arrebatado. Você vai ver coisa que você nunca viu. É só você acreditar. Não, eu fiz e não vi nada. Isso aí faz toda a tua vida que acontece. Só isso. Muda. É você que tem que encontrar o teu caminho, que é estreitinho. É você e ele, não tem eu dá a mão, vem cá. Não dá, não tem isso. É cada um, é individual. Isso não é apenas uma disputa de sistema financeiro, geopolítica, religiosa. Não. Eu vou contar um testemunho para encerrar hoje aqui. Esse é bruto. A Luciane, que está aqui, sabe que é verdade, que ela participou. Esta não é uma obra política religiosa, não. É uma batalha violenta entre a luz e as trevas. Sabe onde ela está? Começa dentro de você. Você tem as trevas e você tem a luz. E ela está dentro de você. Tem mais Deus ou mais diabo? Escolhe aí quem que você quer alimentar mais. E tem, não adianta você falar que você é santo, que você não é. Nem eu. E tem um monte, não é um pouco, não. Eu estava em Brasília, morando lá. Eu trabalhava lá. E a pessoa aqui que trabalhava comigo lá sabe que é verdade o que eu estou contando aqui. E eu estava lá, e um dia eu fui ali tinha a imobiliária que era no Nordeste, ali onde a gente trabalhava, e essa pessoa trabalhava lá, e eu entrei na imobiliária, aí eu falava muito de Deus, sempre falei muito de Deus, do meu jeito, né, se Deus quiser, Deus preparar, se Deus deixar e permitir, e eu sempre usei o Senhor na minha frente, né, e eu incomodei uma pessoa por falar dessa forma. E essa pessoa olhou para mim e falou assim, você fala só desse Deus, desse Deus, desse Deus. Eu vou falar com a manhinha a teu respeito. Você vai parar de falar desse Deus teu aí. Você pode falar com a manhinha, você pode falar com a filhinha, você pode falar com quem você quiser. Se você mexer, você vai saber com quem está mexendo. Você não sabe onde está mexendo. Aí ele olhou para mim, chacoalhou a cabeça e não falou nada. Esse homem foi fazer um trabalho com o meu nome na Bahia, muito pesado. E colocou toda a minha família nesse negócio, nesse trabalho dele. Por raiva, por inveja, por arrogância, pelos demônios que estavam nele.
seja qual o nome for, para mim não importa o nome, tem que sair. E eu fiquei aí eu estava passando uma situação de uma opressão muito espiritual e piorou mais ainda. E eu comecei a orar e pedir para Deus, falei, Senhor, eu só preciso de uma coisa, manda meu padrinho aqui e toma ele para falar para mim o que está acontecendo, porque aí eu vou saber, porque eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo lutar, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo fazer nada. E parece que minha cabeça vai ficar, a minha filha pesadelo, minha esposa pesadelo, todo mundo, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. E passou uma semana, quem chega lá? Brasília, meu padrinho estava em São Paulo, não liguei, não falei nada, só orei a Deus. E ele foi para lá, ele falou, Deus me mandou aqui para responder tua oração. Falei, pode falar. Aí nós fomos orar, ele deixou um sinal nessa oração, essa pessoa recebeu um presente de Deus nesse dia. E ele olhou para mim e falou assim, eu vou pegar o macumbeiro que fez para você, eu vou quebrar todos os ossos dele, para ele saber que eu sou teu Deus. Mas ele não vai morrer, ele vai ficar na tua oração. Eu não vou matar ele, mas ele vai ficar na tua oração. Mas daqui 100 dias, marca aí, daqui 100 dias eu vou quebrar os ossos dele e vou provar para você que eu sou Deus. E aquilo, ao mesmo tempo que trouxe consolo, porque eu não sabia de macumba nenhuma, só nem lembrava daquela conversa, eu chorei muito, porque a opressão era terrível, 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 terrível. Quando você tem uma necessidade, ela se manifesta de forma que você não consegue controlar. E ela parece que ela é muito maior do que realmente ela é. E a tua situação nem está feia aos olhos dos outros, mas você que está vivendo ali, ela fica insuportável. E ele estava insuportável para mim. Passaram-se 97 dias, eu não lembrava daquilo. E eu entrei numa depressão profunda e fui para dentro do meu quarto, não saía do quarto, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada. Estava numa situação pedindo o fim, pedi por várias vezes, inclusive o fim da minha vida aquele dia. E quando encerrei ali aquela oração, eu tive um sonho. Aí foi o 97, do 97º dia até o 100º, eu não saí do quarto. Eu fiquei orando, chorando, dormindo, orando, chorando e dormindo. Foram 3 dias, de dia, de tarde e de noite, era isso aí minha vida. Orar, chorar, jejuar e pedir misericórdia, arrebentado. Psicológico, emocional, espiritual, não entendia nada. E aí eu tive um sonho, no 99º dia. Lembro como se fosse hoje. E eu entrei numa sala, estavam falando de mim, falaram, olha, não, estavam falando de algo, falaram, olha o que fizeram com Santana. Aí eu falei, é aquele cara lá. Aí eu me escondi assim, fiquei com medo, né? Falei, nossa, mas quem que fez isso com ele? Ele falou, não sei. Eu sei que quebraram todos os ossos dele, olha para ele. E aí eu pus a mão para olhar assim, e eu vi ele com um negócio tão pescoço, inteirinho quebrado, costela, clavícula, os 2 braços, perna. Você não acredita? E aquela visão eu vi, ele falou assim, mas quem que fez isso com ele? Vão pegar. Eles conversando entre eles lá. Ele falou assim, não sei quem que vai fazer, quem que fez. Mas eu sei que esse cara aqui estava no mapa dele, ó. É o Paulo. Esse cara aqui, ó, nós temos o mapa dele inteirinho, ó. Aonde ele mora, que hora que ele sai, onde ele trabalha. Vamos matar ele, vamos acabar com ele, porque esse aqui não vai vir para o nosso lado. Esse aqui não é nosso. Por isso que eu falo para você que eu sei que eu não sou dos outros, eu sou do Senhor. E ele mostrou o mapa. Naquela época eu usava Facebook, hoje eu não uso mais, nunca mais quis saber disso daí. E tinha o horário que eu trabalhava, onde eu trabalhava, com que eu trabalhava, tudo certinho. As propagandas daquilo que eu fazia. E aquilo me deu um medo absurdo. Acordei, era 3 horas da manhã. Peguei minha esposa e falei, Jéssica do céu, misericórdia, vamos orar porque tem alguém querendo me matar. Ela, como assim? Eu falei, vamos orar. E peguei a mão da minha esposa, fui para a sala, minha filha estava dormindo, dormia na mesma cama. Dormimos assim, oramos. A hora que eu dobrei o joelho para orar, eu olhei para cima e falei, Senhor. A hora que eu falei, Senhor, eu vi um exército de anjo. Eu nunca contei isso aqui. Isso aqui é muito puro. Quem está ouvindo aqui, você guarda bem no teu coração e não brinca com isso. Você não brinca com isso, que se você brincar, você vai se arrebentar.
Já estou te avisando antes. Você já leva a sentença junto. E eu vi um exército descendo, e um na frente, com uma espada de fogo descendo, gigantesca. E vinha cavalo, vinha carruagem, vinha um monte. Eu olhei, abri o olho, fui para trás, assim, eles falaram assim, não temas, eu estou vindo executar sentença a teu respeito. Eu olhei para cima, falei, e conta para as pessoas, porque eu quero testemunha. Falei, tá bom. E eu olhei para minha esposa e falei, tá tranquilo, acabou minha depressão, acabou tudo. Se você estivesse vendo quem eu vi do meu lado, você não acredita, não. Agora eu quero ver quem vai se levantar. Agora eu quero ver, vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar. E acordei na madrugada de sábado, e eu fui trabalhar, fazer meu plantão, e fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, a primeira pessoa que eu encontrei foi essa pessoa que está aqui na live com a gente. Falei para ela, olha, eu tive um sonho violento. E contei todo esse sonho que eu contei para vocês agora. E depois disso, passou o dia, contei para umas 2, 3 pessoas que estavam ali próximo de mim, porque ele falou que queria testemunha. E depois que eu contei, eu não entendi mais, mas eu continuei trabalhando, tranquilo, aquela opressão acabou, passou, tal. Quando foi 3 horas da tarde, essa pessoa que está aqui chegou perto de mim e falou assim, Paulo, entendi qual foi teu sonho. Falei, como assim? Ele falou, você lembra que você orou para o teu amigo vir aqui, em Brasília? Eu falei, lembro. Você lembra o que ele falou? Eu falei, lembro. Ele não falou que ia fazer assim, assim, assim. Olha aqui, eu faz 100 dias, hoje dá 100 dias. E você lembra do fulano de tal que falou que ia colocar teu nome na Bahia? Eu falei, lembro. Você não vai acreditar. Na quarta-feira, que era o 97º dia, ele pegou o carro para ir para a Bahia para terminar o trabalho a teu respeito. E foi embora. E quando chegou lá, quando estava indo, na madrugada, ele era muito promíscuo, beberrão, ele bebeu, saiu com a mulherada na madrugada e saiu com a esposa dele e com as crianças para ir para a Bahia pela manhã. E quando ele estava indo para a estrada, o pneu da frente estourou. Ele tinha uma Ranger, capotou a Ranger 8 vezes. Ele quebrou todos os ossos, a mulher e a filha, não aconteceu nada. E ele está internado. Eu vou te pedir uma coisa. Você lembra que ele falou que ele estaria na tua oração? Eu falei, lembro. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu não quero orar para esse cara. Eu não quero orar porque ele fez muita coisa, ele mexeu com uma coisa que eu não sei nem porquê, não sei nem o que eu fiz para ele. Ele quase matou eu, minha filha, minha esposa. Eu não vou orar por ele. Aí eu fiquei relutando ali dentro de onde eu trabalhava. Uma situação difícil que a gente estava passando naquele momento. Aí eu lembrei da minha filha. E por misericórdia, Deus me fez lembrar da filha dele. Eu falei, Senhor, eu não vou orar por ele e não vou orar para a vida dele. Mas por conta da filhinha dele, assim como eu tenho a minha, e por conta da mulher dele, assim como eu tenho a minha, tem misericórdia desse pai que não sabe o que fez. E faz um milagre na vida dele. Esse homem, em menos de uma semana, fez 6 cirurgias. Passou por um inferno. Deus mandou ele lá para Portugal. Fez uma obra bonita. Não trabalha mais com as coisas dele lá. E depois de um tempo, eu tive um outro sonho. Nesse outro sonho, eu estava com a minha esposa, porque eu não entendia por que eu estava sofrendo. Eu estava onde meu pai mora hoje, e eu vi um jardim. Estava eu e minha esposa cuidando do jardim. Por isso que eu te falo, você quer plantar semente, você planta, mas você cuida do jardim. Porque você vai dar conta de tudo que sair da tua boca. Você vai dar conta de toda a palavra que sair. E eu cheguei naquele canto e olhei, estava eu e minha esposa na frente de um jardim e tinha uma pedra assim, uma pedra grande. E eu olhei para aquela pedra e falei, nossa, que pedra bonita. Olha como tem aqueles cactos com florzinha. Tinha muita plantinha colorida, eu e minha esposa cuidando. Aí eu olhava para ela e falava, nossa, nós estamos cuidando desse jardim com tanto amor, né? Ela falou, é. Mas olha ali, quando eu olhei a pedra, no meio do jardim, a pedra não era uma pedra, era uma serpente enorme. Ela estava enrolada, que ela parecia uma pedra. Eu olhei para ela e falei, sai, disfarça, sai devagarinho. Já está chegando o fim da tarde, amanhã eu venho matar essa cobra.
e fomos para dentro de casa. A janela era de veneziana de madeira. Eu sentei na frente da janela de veneziana, fui na cozinha, peguei uma faca desse tamanho e falei. Minha tia tinha coleção de faca lá, e eu peguei uma faca grandona e minha esposa pegou um punhalzinho. Eu falei, vamos fazer o seguinte, fica você aqui do meu lado e eu fico aqui. Você pode dormir que eu vou ficar vigilante aqui. A de madrugada, se essa cobra for entrar aqui, eu mato ela. Eu peguei duas daquelas facas, tipo faca branca de açougueiro grandona. E quando eu penso que não, olhei para frente, elas estavam entrando pela veneziana e começou a entrar um monte de cobrinha. E eu comecei a picotar elas com a faca, parecia um espadachim, e lutava, e fatiava tudo aquelas cobrinhas, matava um monte e não acabava de sair cobra, e matava. Daqui a pouco veio uma cabeça maior, uma cobra maior, e entrou. Quando ela entrou, eu dei no meio dela, as duas facas assim, e ela caiu, só a cabeça da cobra. E do corpo dela, eu cortei a cabeça, ficou o corpo. Do corpo dela começou a sair meus dentes, sair meu rim, sair meu fígado, sair todos os órgãos meus do pedido da macumba que foi colocado lá. E a cabeça começou a andar sozinha. A minha esposa com o punhalzinho foi lá e terminou de realizar. Para vocês entenderem a consequência disso, eu tive que fazer 4 cirurgias na minha boca, que os meus dentes todos, a arcada inteira ficou mole, tive problema no estômago, no fígado, no rim, por conta desse trabalho, e de tudo isso daí. Então eu estou testificando para vocês aqui que uma luta espiritual foi gigantesca. Até hoje eu tenho problema nos meus dentes, tive que colocar esse aparelho, que entortou tudo, ficou tudo mole, aí tive que fazer raspagem na gengiva, em tudo, né? Aqui, e graças a Deus o Senhor me guardou e aquele exército de anjos luta comigo até hoje. Então, por que eu estou testificando isso aqui para vocês? Porque eles não querem apenas poder. Existe uma batalha entre a luz e as trevas enorme. Do mesmo jeito que existe um exército celestial, existe um outro exército também. E entre essa verdade e o engano, existe a criação e a rebelião. Existem aqueles que se rebelam, que se revoltam. Cuidado com a tua rebeldia, cuidado com a tua revolta, cuidado com aquilo que você não aceita, cuidado com tudo isso que manifesta dentro de você, porque não é de Deus, isso aí não é você. Muitos não estão querendo o poder somente. Eles querem que você fique adormecido, calado e não propague o trabalho em favor do que é a verdade. Eu quero... não vou nem ler essas coisas aí, deixei aí para vocês verem. Quero nem entrar nessas criaturas aí. Isso aí não vai edificar minha fé em nada. A única resistência real que você precisa ter é um despertar espiritual ainda maior a cada manhã. Acorda hoje, acorda amanhã, diferente do que você acordou hoje. Hoje isso daqui é um choque, é um desfibrilador na tua alma para você levantar. Levanta e anda. Você precisa conhecer a verdade que está dentro do teu peito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou aí dentro de você, de mim e de todos nós. Esse eu sou é o Senhor, ele está aí. Você precisa conhecer essa verdade mais intimamente. Você precisa estudar, você precisa questionar, você precisa investigar. Mas, acima de tudo, você precisa saber e relembrar quem é você. Você é a imagem do Criador. Você é um templo de um propósito eterno. Não aceita ser controlado por nada nem por ninguém. Silenciado, apagado, ignorado, desprezado. Desperta o que está dentro de você. Faz isso tocar fogo pelos teus olhos. O jeito de você olhar, quando você olhar para alguém, tem que ter medo do que está em você. Tem que ter respeito do que está em você. Luta e propague o que está dentro de você, para que se propague mais e mais. Vai ter dia aí que você vai querer despertar o Cristo dentro de alguém. Só que você vai despertar outra coisa. Então, aproveita essa luta. Porque além dela ser verdadeira, ela é o maior investimento que você pode fazer.
Porque a verdadeira conspiração é o esquecimento da origem divina que tem dentro de você. Isso é uma conspiração. Não aceite quando alguém falar que você acredita. Isso daí é teoria da conspiração. Conspiração é você esquecer a origem divina. Conspiração é você valorizar tudo que tem nessa terra e esquecer a tua origem celestial. Mais uma vez eu quero agradecer vocês